Você provavelmente já ouviu essa expressão, mas talvez não saiba exatamente o que ela significa. Afinal, por que o presidente eleito pelo voto popular precisa negociar com tantos partidos? Seja bem-vindo a mais um episódio do Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Eu sou Ana Carolina e hoje a nossa conversa é sobre um tema que explica boa parte da política brasileira desde a redemocratização, o presidencialismo de coalizão. Como isso afeta as políticas públicas e a governabilidade do país? E o que mudou nas últimas décadas até chegarmos ao cenário atual? O termo foi criado em 1988 pelo cientista político Sérgio Abranches para descrever um fenômeno bem brasileiro. Diferente de outros sistemas presidencialistas, aqui o presidente governa com um Congresso extremamente fragmentado, com dezenas de partidos. Isso significa que nenhum presidente, por mais popular que seja, consegue governar sozinho. Na prática, o presidencialismo de coalizão é a necessidade de formar alianças amplas. O presidente distribui ministérios, cargos e recursos a diferentes partidos, em troca de apoio parlamentar. Sem isso, ele não consegue aprovar projetos, muito menos mudanças constitucionais. É um arranjo que garante governabilidade, mas que também tem seus custos e distorções. Durante o regime militar, o Congresso era controlado e bipartidário. Com a redemocratização e a Constituição de 1988, o cenário mudou. Eleições diretas, multipartidarismo e um legislativo mais autônomo. O primeiro presidente eleito, Fernando Collor, tentou governar sem uma base sólida. Apostou no isolamento e acabou pagando caro. Perdeu apoio, enfrentou denúncias e sofreu impeachment em 92. Foi a primeira demonstração de que sem coalizão não há sobrevivência política. Itamar Franco, que assumiu após Collor, recompôs pontes com o Congresso e montou um Ministério de União Nacional. Foi graças a essa base que o Plano Real avançou. Fernando Henrique Cardoso, eleito em 1994, levou o presidencialismo de coalizão a outro patamar. Formou uma aliança estável com PSDB, PFL e PMDB, garantindo maiorias confortáveis para aprovar reformas importantes, como o da Previdência e a emenda da reeleição. Seu governo mostrou que uma coalizão bem montada pode dar estabilidade ao executivo. Lula, em 2003, tentou começar com uma coalizão mais enxuta, mas logo se viu obrigado a ampliar os acordos. A crise do mensalão expôs os limites do modelo e mostrou o risco de atalhos ilícitos para manter a base unida. Depois disso, Lula incorporou o PMDB ao núcleo do governo e ampliou ministérios para aliados, garantindo apoio para políticas sociais e estabilidade até o fim do segundo mandato. Dilma Rousseff herdou essa coalizão ampla, mas enfrentou dificuldades crescentes no segundo mandato. A crise econômica, a Lava Jato e a perda do apoio do PMDB culminaram no impeachment em 2016. Foi um colapso do presidencialismo de coalizão. Sem maioria, o governo não resistiu. Michel Temer, que assumiu no lugar de Dilma, usou sua experiência como articulador do PMDB para montar rapidamente uma nova coalizão de centro-direita. Com apoio do Congresso, aprovou medidas como o teto de gastos e a reforma trabalhista. Seu governo mostrou o lado mais pragmático do modelo: popularidade baixíssima, mas alta capacidade de negociação parlamentar. Já em 2019, Jair Bolsonaro chegou ao poder prometendo acabar com o toma lá da cá. Montou um governo sem partidos tradicionais, mas rapidamente descobriu a dificuldade de governar sem base.
A partir de 2020, aproximou-se do Centrão, entregando ministérios e o controle de recursos bilionários por meio do chamado orçamento secreto. Esse arranjo garantiu apoio suficiente para barrar pedidos de impeachment, mas também fortaleceu o Congresso e enfraqueceu o poder do Executivo sobre o orçamento. Agora, no seu terceiro mandato, Lula voltou ao Planalto como uma frente ampla que incluía partidos de esquerda, centro e até setores da direita. Distribuiu ministérios a várias siglas, mas encontrou resistência em um Congresso mais conservador. Sem o orçamento secreto, o Centrão pressionou por cargos e novas formas de acesso a recursos. Em 2023, Lula fez uma mini-reforma ministerial para incluir PP e republicanos no governo. Ainda assim, a fidelidade da base é instável e o Congresso segue imponderado, especialmente desde a liderança de Arthur Lira na Câmara. O resultado é um presidencialismo de coalizão reconfigurado. O presidente ainda precisa negociar, mas divide cada vez mais poder com o legislativo. O presidencialismo de coalizão garantiu a governabilidade do Brasil desde 1988, mas também revelou seus limites e fragilidades. Nenhum presidente conseguiu governar sem ele. Os que tentaram, como Collor e Bolsonaro no início, acabaram cedendo ou caindo. Hoje, o modelo está em transformação. As emendas parlamentares se tornaram obrigatórias, o Congresso controla mais recursos e o Centrão se consolidou como fiel da balança. O futuro pode trazer reformas para reduzir a fragmentação partidária ou até a adoção de mecanismos semipresidencialistas. Mas, por enquanto, a regra é clara. Quem quiser governar no Brasil precisa negociar amplamente. E você, acredita que o presidencialismo de coalizão ainda é a melhor forma de garantir estabilidade ou acha que é hora de pensar em outro modelo? Se você gostou desse programa, compartilhe com quem também quer saber mais sobre o presidencialismo de coalizão. Eu fico por aqui e te espero no próximo episódio do Entre Linhas. Até lá!